nós estamos transmitindo pela outra página, que a gente vem fazendo já há bastante tempo, que eu chamo de livinha do almoço. Então vamos ter aí, né, todo um processo de gravação por áudio das programações que vou especificar. Programação para bebês fora da barriga da mãe, bebês dentro da barriga da mãe, o que eu vou colocar como fetos e como bebês. Bebê está nascido e feto é ainda embrionário, né? ainda gestando, sendo gestado, né? Doenças oncológicas, doenças autoimunes, pessoas com artefatos, né? A gente tem que ver isso com muita atenção. Pessoas que têm artefatos, tem que ficar com cuidado em relação à máquina, porque se ela sugar, ela pode tirar o teu artefato do fêmur, que está prendendo o seu fêmur, pode tirar do lugar. Não porque a máquina funcione mal, você que está usando a programação inadequadamente. Outra coisa também que eu observei, e foi até hoje que eu observei, é o seguinte. A pessoa faz um depoimento e conta lá que aconteceu uma coisa boa nisso, aquilo outro, e relata algo que não aconteceu de bom. Será que eu fiz alguma coisa errada? Se tivesse feito, as outras de cima não teriam acontecido. Né? A gente tem que raciocinar assim. Se tivesse feito alguma coisa errada, que as máquinas não fazem nada errado, você pode botar uma programação inadequada. Então, se você fez uma programação inadequada, obviamente não deu o resultado. Mas o que acontece, que as pessoas não percebem, é que a máquina vai mostrar, né, fazer a pedido para a máquina da cura sugar determinada situação, determinada, né, doença ou emoção, o que for. A máquina vai mostrar a origem disso, a causa disso. Então vai aparecer por sonhos, vai aparecer por situações que vai, né? Helicóptero passando aqui em cima da minha casa, sinal de afogado aí na praia. Mais um afogado. A pessoa vai fazer uma programação para determinada situação, ela vai obter, através de qualquer jeito, qualquer forma, a causa daquilo ali. Para quê? Para que não se repita a consequência. Então, muitas vezes a pessoa diz assim, não deu certo porque aconteceu isso, ou porque o relacionamento estava bem e começou uma brigaiada danada, não sei o que lá. Quer dizer, a máquina estimulou a briga? Não. A máquina mostrou o que estava escondido. Goste ou não de ouvir isso, né? Muitas vezes as pessoas se relacionam na mais alta, né, tentativa diplomática da coisa dar certo, mas por dentro está cheio de mágoa, tá cheio de críticas, está cheio de coisa que está lá dissimulando, disfarçando, né? Sempre colocando à frente, sempre colocando à frente o melhor do relacionamento, que eu acho ótimo isso, a pessoa está empenhada em querer que funcione, que dê certo. Só que vai chegar uma hora, né? E isso é fato, porque eu já vivi isso muitas vezes, atendendo pessoas, que vai explodir. Vai ter uma hora que a tampa vai pular. E às vezes é uma coisa boba. Aí tudo aquilo que você deixou de dizer, de cuspir para fora, vai ser colocado para fora. Vai ser uma avalanche. Vai ser uma avalanche. Aí a gente já viu isso tanto. Nossa, está aí nas páginas dos jornais. Nossa, ele parecia tão calmo, tão tranquilo, deu um surto, um ataque de pelanca,
danou a bater em todo mundo, a quebrar a casa inteira. Vou contar uma história para vocês que define bastante isso. Eu, quando comecei a me interessar pelas terapias, eu comecei a me interessar por todo esse universo aos 15 anos. Porque eu era uma pessoa já com capacidade psíquica expandida, então eu tinha que interagir de qualquer maneira, querendo ou não, né? Porque eu era vidente, perceptiva, acabava interagindo. Então, chego lá para meus 20 e poucos anos, eu saí da minha faculdade, que eu até 3 anos eu fiquei para aprender, para aprender genética, né, citologia, eu queria aprender tudo sobre biologia, embora eu tenha estudado muita coisa. Na faculdade não tem essa, né? Você tem que estudar física, química, né? Tudo, você tem que estudar tudo ali dentro. Eu estudava as matérias que a medicina estudava. Fazia até anatomia. Não sei para quê, né? Porque, teoricamente, farmacêutico não precisa ficar fazendo, né, diagnóstico. Teoricamente não pode, até é proibido. Então, faz-se muito por aí, mas não pode. Eu comecei a me interessar muito pelas terapias lá para meus 28 anos. Eu saí da faculdade, comecei a fazer a outra faculdade, né, que era de comunicação, e aí me interessei. Estava chegando no Brasil as terapias de corpo-mente, que eles chamam, né? Era bioenergética, organoterapia, era psicodrama, psicodança, todas essas terapias que envolviam muito o corpo. E saí fazendo tudo, saí estudando tudo, comprei livro, Gestalt, adorava Gestalt, tinha muito a ver para mim, na minha cabeça, Gestalt. Gestalt é conversar com uma parte do seu corpo que está doente, para integrar ele no seu corpo. Eu achava genial. Depois veio o Rolfing, que era um trabalho de manipulação física, que também é muito bom, carésimo, né? São 10 sessões, mas tiram a tua pele, né? Cada sessão. E eu fiz com a pessoa que trouxe o Rolfing, eu fiz com a pessoa que trouxe o Rolfing para o Brasil. E o Rolfing é uma loucura. Se você sente dor com shiatsu, prepare para gritar, né, até morrer, porque o Rolfing ele vai pentear o teu tecido conjuntivo com a mão, né, subindo o teu músculo. Né? O músculo está em cima do tecido conjuntivo. Então é o osso, o tecido conjuntivo e o tecido muscular. Né? A musculatura foi muito estudada pela organoterapia, né, com o William Reich, que é o precursor dessa história. Ele trouxe essa história de que os músculos ficavam tensos, haviam nódulos em traumas desde cedo da vida. Você dissolve aquele nódulo, você cura aquele problema, mas só que vai para o seu nível de consciência. Nada se cura que não vá para o seu nível de consciência. Qualquer coisa que seja oferecida para você que diga que você não vai precisar ter consciência sobre aquilo é mentira, ou a pessoa está completamente enganada. Aí eu me interessei por essas terapias, essas coisas todas, fui vivendo isso e resolvi fazer um curso de bioenergética. Foi o único curso que estava disponível, se eu pudesse fazer todos os cursos, eu amei todos esses trabalhos de corpo-mente. Na época eu tinha 28 anos, né, muito jovem, porque tudo era muito novo, muito empolgante. E nós tínhamos no curso eram médio umas 15 pessoas, talvez até 12, 15 pessoas que faziam o curso. E quem coordenava o curso era um médico psiquiatra que abraçou todas essas práticas porque não acreditava nem em remédio, nem em internação. Trabalhava todos os seus pacientes, né, assim. E eu fiz o curso de bioenergética. Tinha uma moça lá que quando entrou, ela entrou depois. O curso já tinha sido começado, ela veio, todo mundo era terapeuta. Todo mundo era psicólogo e tal, tinha formação acadêmica. Menos eu não tinha formação nessa área, eu estava fazendo jornalismo, não tinha formação, mas o cara me conhecia, porque eu fazia psicodrama com ele, fazia organoterapia com ele, terapias particulares, né, de semanais, e a gente conversava, enfim. E ele achava a minha cabeça muito aberta para muita coisa, e ele falou, poxa, Vera, faz um, você com essa capacidade psíquica que você tem demonstrado. E
Ele queria até fazer um escambo comigo na época. Ele falou assim, olha, eu não cobro a terapia, você me ensina a fazer a projeção astral que você faz, que eu já fazia desde os 17 anos, né? Passeava conscientemente fora do corpo, e eu te dou a terapia sem pagar. Mas não deu certo porque ele não conseguiu fazer. Ele não conseguia fazer essas saídas do corpo conscientemente. Quer dizer, não é dormindo e sair não, que todo mundo faz isso. Mas é sentado com total consciência, né, percebendo passo a passo da saída e sair. Se vê desdobrado do outro lado. Não tem nada a ver com sonho, devaneio, ninguém vai botar nada para dentro, nem ia tomar chá de alguma coisa, nada disso, é careta. Vai fazer isso careta. E aí ele deixou eu entrar nesse curso e veio depois de um mês mais ou menos, mas talvez veio essa moça, que a coisa era tão louca que era assim. Essa moça a gente não sabia se era um homem que estava querendo sair desse corpo de homem para ser de mulher, ou se era o contrário. Porque a gente não tinha a definição do corpo dela. E depois a gente soube que era ela, né? Porque a gente não sabia se era uma moça ou se era um homem, só para vocês terem uma ideia. O corpo completamente deformado, fisicamente, totalmente deformado, né? A gente não sabia, ela estava com a camisa muito, muito larga, não era gorda, né? Aquela coisa da obesidade, mas era meio rochuchudinha. E não tinha, a gente não percebia os contornos. Primeiro que ela vinha com um camisolão, né, sempre em cima de uma calça comprida, a gente não tinha como, né, decifrar, mas ninguém falava nada. A gente não perguntou nada porque era assim, você entrava no curso, ficava lá sentado, era no chão, né, no chão com os almofadões, cada um dizia seu nome e o que estava fazendo ali, que agora era a proposta. Quando esperaram ela não falou nada, todo mundo respeitou o silêncio dela, porque depois a gente soube que era ela, né. Pois bem, tudo transcorrendo na mais alta paz, os trabalhos sendo feitos ali em grupo, muito trabalho dinâmico, muita estimulação dos trabalhos dinâmicos, né? Muito bom, o trabalho foi uma época de muita profundidade, né, do autoconhecimento. E teve um exercício que a gente fazia, que era o exercício que se faz muito até em empresas, né, que é o exercício da autoconfiança e da confiança no outro. Que você bota os braços cruzados, fecha os olhos e cai para trás. Se ninguém te pegar, você bate com a cabeça no chão. Se ninguém te alcançar, né? Fica todo mundo em volta, ninguém fica afastado, né? Faz um círculo, a pessoa fica no meio. Então, essa é uma atitude que você faz em total e completa confiança do outro. Você fecha os olhos e se joga. E aí você tem que segurar. Pois bem, ela ficou, acho que uma meia hora com os braços cruzados, com o olho fechado e não se jogava. Não se jogava. E todo mundo pacientemente ali, porque a gente trabalhava durante 3 horas, a gente chegava às 7 e saía às 10. A gente trabalhava paciente, a gente chegava às vezes às 18 horas, que ele pedia para chegar mais cedo, que a gente ia fazer um trabalho mais intenso, mais, né? E aí, todo mundo quieto, né? Todo mundo ali é profissional, né? Eu não era terapeuta, né? Eu estava ali, até meus 28 anos, meu trabalho era especialmente espiritual mediúnico. Eu ajudava as pessoas mediunicamente, né? Com o guardião me falando as coisas, eu falando as coisas para as pessoas. Mas com 28 anos eu comecei a dizer, vou ser terapeuta, eu quero ser terapeuta. E aí o próprio doutor disse para mim, olha Vera, você tem todas as características, né, de um terapeuta, da percepção, você vê as coisas, você tem dado cada sacada aqui nas situações que nem eu, com a minha experiência, consigo dar, porque você tem essa evidência, essa percepção apurada, eu tenho a minha experiência. Então eu acho que você deveria seguir esse caminho. Ele me estimulou, foi um grande estimulador do meu projeto de terapeuta. Eu agradeço a ele de ter ingressado em algo que era meu talento, a minha vocação mesmo, né? Cada um tem o seu talento. Bom, ela ficou meia hora em pé e nada, mas tudo bem. Aí alguém falou alguma coisa. Se você não começar a fazer isso, você vai ser eternamente uma pessoa
recuada. Alguém falou um negócio desse. Porque até aquele momento a gente não sabia se era um homem ou se era uma mulher que estava ali. Pois bem, aí foi para trás, né? Foi para trás com tudo. Aí tchá, seguramos. Aí seguramos, voltamos com ela em pé, ela abriu o olho, muito envergonhada, porque ela era muito branquinha, então ela ficou com as bolotas assim, vermelhas na cara. Muito, muito, muito. Aí ela falou o nome dela. Aí a gente viu que era uma moça. Achei aquilo lindo, eu fico até emocionada quando eu falo. Acho que ela começou a nascer ali. Aí ela voltou pro lugar, a gente voltou pro lugar para fazer ali uma avaliação, porque todo mundo passou pelo processo, né? Todos fizeram a mesma coisa. Sentamos, como é que foi para você? Como é que foi para você? Como é que foi para você? Como é que foi para você, fulana? Ela não falou nada, respeitamos, e vamos nós, continuamos o trabalho. A gente já sabia pelo menos alguma coisa sobre ela. Era uma moça e estava com muito medo de se entregar, né, à vida. E fomos indo devagarzinho, devagarzinho. Mas ela sempre bem recuada, não falava quase nada dela. Um belo dia, isso já passado, o curso foram 3 anos, 2 anos e meio. Estava 1 ano quase, ela não falava nada dela. Fazendo curso, estudando, né? A gente estava ali para fazer curso, mas a gente fazia uma dinâmica para poder ter uma ideia do que era a bioenergética. Passado um bom tempo, ela chega do curso falante. Aí sentamos e tal, aí sabíamos que tinha uma coisa diferente ali. Aí ele falou, tá todo mundo curioso, né? Tá todo mundo bastante curioso, né? Eu vou te dizer o que aconteceu. Aí falou para ela, eu já pedi permissão para ela para falar, ela me autorizou. Pois bem, nessa história dela ter se jogado e ter confiado, né, de que os outros seguravam ela, abriu-se uma pequena porta, né, que a gente só soube depois que ele contou, que ela foi ao dentista, ela levantou da cadeira do dentista e saiu quebrando o consultório do cara. Foi uma loucura, chamaram a polícia. E aí, como o dentista sabia que ela estava sob tratamento com um terapeuta, ligou para esse terapeuta para tirar ela da confusão, dizendo que ela estava sob tratamento e que ela tinha surtado, né? E mandou uma... que a gente, na verdade, sabia que aquilo ia acontecer invariavelmente, que ia suceder invariavelmente. E quando tirou ela da história, né, foi todo mundo para a delegacia, foi uma loucura, tal, enfim. Pagar aquilo ali foi um sufoco também, segundo ela contou depois, que ela já estava em outra história. Você vê como é que uma coisa simples pode detonar uma coisa desse porte, né, que foi uma coisa medonha que aconteceu. Quando o dentista começou a dizer, abre a boquinha para ficar bonitinha, ela lembrou que ela tinha sido criada por uma avó que era uma pessoa extremamente agressiva, sem paciência. Quando dava na hora de comer, de dar comida para ela, era uma pessoa hostil. Abre essa boca para ficar bonitinha, não sei o quê. O que aconteceu? Com o passar do tempo, ela começou a engordar e ficar teoricamente feinha. Olha só a coisa. Teoricamente feinha, para dizer para a avó que aquilo ali não adiantou nada. Não adiantou ficar forçando ela a comer, porque ela ficou feia. Ela ficou tão deformada, né, como corpo, que as pessoas não conseguiam perceber se ela estava num corpo feminino ou masculino. De tão diferente que ficou, né? De tão completamente diferente que ficou. E aí, né, na hora que a gente estava lá conversando e explicando, né, porque afinal foi um exercício muito forte, né, dos acontecimentos, porque a gente viu o começo da história. Ela entrou, era uma pessoa, naquele dia era outra pessoa. E
Aí ela falou, né? Começou a falar sobre essa história, né? Ele contou uma parte da história e passou a palavra para ela. Falou assim: olha, eu fui criada por uma avó, e uma avó muito agressiva, muito hostil, muito sem amor nenhum. Então eu me fechei para o mundo, engordei o quanto que eu podia para mostrar para ela que essa forçação de barra de comer para ficar bonitinha era uma furada. Porque eu fiquei feinha. É como se eu estivesse fazendo uma malcriação para ela, viu? Estou provando a você que isso não é verdade. Né? Que a avó obrigava ela a comer e ela lembrou de tudo, aquele troço subiu, né? Subiu até o nível de consciência. E aí ela lembrou que a avó ficava: abre essa boca para ficar bonitinha, come, você tem que comer, senão você não fica bonitinha. Abre essa boca para ficar bonitinha. Então a frase que ficou muito é: abre essa boca para ficar bonitinha, foi exatamente a frase infeliz do dentista. Abre a boca para ficar bonitinha, quer dizer, ele está fazendo o dente dela para ficar bonitinho. Cara, foi uma coisa de maluco, uma coisa de doido. Explodiu tudo lá, né? Foi um prejuízo. Ela pagou uma parte do prejuízo, outra parte do prejuízo o seguro cobrou. O seguro pagou. Que o cara disse que tinha assegurado determinados componentes ali, por causa da sofisticação do aparelho, e o resto foram as miudezas que ela quebrou, né? Ninguém conseguia conter ela, imagina. Bom, final da história. Quando ela acabou o curso, quando nós finalizamos o curso, depois de 2 anos e meio, ela estava bonita, assim, linda. Ela estava uma gata, namorou gente famosa, né? Namorou um pianista. Uma vez eu encontrei com ela no centro da cidade, linda, bonita demais. Nossa, a beleza dela eclodiu. Né? Imagina, uma pessoa de repente se vê num estado desse, totalmente fora de combate, por causa da vovó, que começou a falar frases infelizes ao alimentá-la. Então é só para vocês poderem ter uma ideia, né, do quanto muitas vezes as máquinas fazem a gente ficar de frente para coisas que causaram um dano profundo na gente, em termos de tudo, às vezes em termos profissionais, termos afetivos, relacionamento de amizade, de relacionamento profissional. Como é que isso pode trazer um dano maior do que se pode imaginar por causa de um momento de hora de almoço. E aí a gente aprendeu muita coisa lá, sobre muita coisa. E dentro dessas pesquisas, eu vou mostrar para vocês, sobre aquela conversa, né? Que eu disse que ia ter hoje, que o livro chama-se Como o Seu Nascimento Afeta Seus Relacionamentos. Eu fiz um texto sobre esse assunto, que eu coloquei: assim como se nasce, assim como se vive. Aqui tem nesse livro, você não vai encontrar esse livro fácil assim, em livraria não, isso aí você vai encontrar em sebo. É da Sondra Rey e do Bob Mandel. Então aqui descreve, né, todos os tipos de nascimento, só para vocês terem uma ideia. Parto normal, parto não desejado, sexo errado, aborto provocado, espontâneo, mortes fetais, parto rápido, prematuro, atrasado, cirurgia cesariana, anestesia, nascimentos induzidos, fórceps, cordão em volta do pescoço, como são gêmeos. O que acontece a partir dali começa a se estabelecer. Vou dar uns pequenos exemplos, né, de nascimento e consequências. Por exemplo, a pessoa, se ela nasce por fórceps, a primeira coisa que ela vai ter em contato do mundo é um metal gelado. O que vai acontecer com essa criatura? Primeiro, ela não vai entrar em contato com ninguém, porque não foi assim que ela aprendeu. Ela não foi pega por uma mão quentinha de alguém que está recebendo ela do outro lado. Ela está no meio do caminho com um metal gelado, tirando ela dali à força. Então, geralmente, essas pessoas são desconfiadas, não se entregam com facilidade, acham que todo mundo pode lhes fazer mal. Como é que se cura isso?
pedindo a máquina da cura como uma alternativa, pedindo a máquina da cura para sugar todo o trauma de nascimento, que estabeleceu um padrão na sua vida. Então, fósseis é um deles. Por exemplo, se a pessoa nasce com 7 meses, ela fica sempre durante a vida fazendo as coisas incompletas, porque ela não teve o ciclo completo de 9 meses. Ela cria dentro de um aspecto de percepção, porque todo mundo do lado de fora está dizendo, está nascendo cedo, está nascendo antes, está nascendo antes. Então, esse clima não é o clima verbal, é o clima emocional que se estabelece à volta, inclusive com a mãe, que é o principal, de que aquela criança está nascendo antes. O que vai acontecer o padrão dessa criatura? Vai ser sempre assim, ela vai estar sempre fazendo as coisas de um modo incompleto. Ela vai desistir. Ela vai desistir antes de completar qualquer coisa. Ela desiste e começa outra coisa. E o ritmo também é um ritmo, né, que vai estabelecer uma velocidade maior. A pessoa vai ser mais veloz, vai ser mais tentando completar aquilo ali, mas nunca completando. Sempre recomeçando para completar qualquer objetivo, qualquer planejamento. Serve para tudo. Essa característica. Não estou dizendo que todo mundo que tenha nascido assim tenha que fazer isso. Estou dizendo que existe uma tendência a pessoa a ficar com esse padrão. Então tem que observar se a pessoa está com esse padrão, porque isso vem de infância. Isso vem da gestação. Na hora de nascer. Quando a pessoa nasce depois de 9 meses, já com 9 meses acontecendo a mais, que está todo mundo dizendo que essa criança está em sofrimento, está em sofrimento, está em sofrimento. A mãe está desesperada porque a criança está em sofrimento, porque está na cabeça dela que a criança está em sofrimento. E ela passa isso para a criança. O que estabelece como padrão? Essa criança geralmente é uma criança que vai andar num processo devagar, não vai ser vai ser uma pessoa slow motion, que eu chamo, mais devagar, e vai ser uma pessoa sempre que vai estar em sofrimento. Ela vai estar dentro dessa perspectiva de que a vida é um sofrimento. Quem vem enrolado no pescoço, com cordão, normalmente passa por um padrão que é: eu tenho que morrer para depois viver. Então sempre na sua vida vai estar sempre no limite. Vai estar sempre assim. Quando a coisa estiver no gargalo, já não está dando mais, aí a coisa começa a funcionar, ou começa a se realizar, ou começa a solucionar, porque tem que primeiro estrangular, para deixar a pessoa no gargalo, para depois relaxar e resolver. Isso é só para ter uma ideia de como é que a coisa funciona, tá? Não é sempre, isso não é um padrão definitivo, tá? Isso é para a gente poder ficar muito tranquilo em relação a essa questão. Nada é regra, né? A gente fala isso porque a gente vê que em algumas pessoas realmente tem a ver. Para outras não, ela conseguiu passar por isso facilmente. Eu atendi 2 gêmeas univitelinas, né? Assim, totalmente idênticas. Atendi primeiro uma, que eu não sabia que era gêmea de outra, né? Que lá durante o trabalho que eu vi que ela tinha uma outra gêmea, que ela falou. Que tinha tido, né, na experiência da sua gestação, que a sua mãe teve as duas, a experiência de que a mãe, com a criança com 1 mês de vida, as 2 crianças com 1 mês de vida, ela penetrou na vagina uma agulha de crochê para furar a placenta para estimular o aborto das 2 crianças com 1 mês de vida, 4 semanas. Ou alguma coisa parecida, acho que era até mais do que 4 semanas. Acho que era 2 meses, era mais do que isso, era 2 meses. Na tentativa de furar a placenta. Mas não adiantou porque não conseguiu, né? Então vocês imaginem 2 crianças dentro da barriga com uma emoção sendo transferida para elas, né, de rejeição total, a ponto de que a mãe está tentando matá-las com uma agulha de crochê. Pois bem, uma delas veio para mim, terapeuticamente, não foi atendimento espiritual, né, não foi pelo grupo Jade, foi no meu consultório,
e a personalidade dela estava um caco. Por quê? Porque o padrão que se instalou nela foi: eu não sou bem-vinda, minha mãe quer me matar, então o mundo me recusa. Então, um ego totalmente desconstruído. Alguém que... E o que é pior, como a mãe viu que não tinha como, teve que, né, nascer essas crianças, porque depois ela ficou com medo de morrer, ela não estava querendo que as crianças nascessem, ela ficou com medo de tentar de novo e, de repente, ela morrer junto, né? Por isso que ela parou de tentar matar os filhos, as filhas dentro dela. Depois que essas crianças nasceram, ela me relatou, ela, né, a que veio me pedir ajuda, de que a mãe, logo que pôde, botou as duas para trabalhar igual duas Cinderela. Então elas limpavam o chão, elas eram escravas, como vingança de que vocês nasceram, agora vão ser escravas minhas. Apanharam muito e essa mãe colocou essas duas filhas assim, no revés do chão, né, humilhando de todas as formas, né. Quando eu vi a situação dessa moça, né, eu fiquei tão consternada com aquilo, tão balançada com aquilo, porque ela veio para mim, ela estava totalmente, né, desconstruída. Aí eu falei para ela que ela viesse outras vezes sem ônus, que a gente ia tratar passo a passo, que não dava para tratar numa sessão só não, aquilo estava muito desconstruído. E eu tinha que construir esse ego dela através dos estímulos que eu conhecia para ela poder... E pedir a ela que trouxesse a irmã, né, que a gente ia fazer as sessões de jeito que as duas, porque elas são univitelinas, têm muito em comum, né, espiritualmente falando, que nós íamos tratar, eu ia tratar das duas juntas, toda semana, sem ônus nenhum, sem cobrança. Foi um trabalho difícil. Eu atendi acho que mais 5 vezes, não sei se foi mais do que isso não. Fiz trabalho de 2 horas com elas, trabalhando, canalizando elas, né, para elas poderem conversar com a criança de cada uma. Cada uma conversou através de mim com a criança interior, para começar a reconstrução de baixo. Construir a conversa delas com o feto, né, dentro da barriga, para construir também a base de nascimento. A gente foi construindo tudo, até o nascimento. Eu até canalizei elas no nascimento, para que elas pudessem receber aquela criança do jeito que elas deveriam receber. Seja bem-vinda, você é muito amada. Tudo isso que a gente sabia fazer em bioenergética. Eu fiz todo um trabalho para reconstrução e, graças a Deus, elas saíram pelo menos bem melhores lá, para poder viver as suas vidas, né? Do jeito que a mãe fez, não matou fisicamente, mas matou elas emocionalmente. Quer dizer, não matou porque a gente, né, sabe como é que a gente retorna isso, né? Faz o upgrade dessa história, que não chegou a acabar, né? Senão elas já tinham se matado, tinha tido alguma coisa que poderia lhes fazer mal. Quando a pessoa entra assim no planeta, elas começam a buscar o suicídio, mesmo que não seja um suicídio direto. Vai começar a ter relacionamentos tóxicos com pessoas que vão maltratá-las. Aí começa um processo sadomasoquista muito forte, muito perigoso. Então o livro chama-se Como Seu Nascimento Afeta Seus Relacionamentos, de Sondra Rey e Bob Mandel, que eu acho que é uma boa leitura, né, para saber como é que acontecem as coisas, e por que acontecem. E pela máquina da cura você pode fazer a sucção do trauma de nascimento e de todos os traumas causados enquanto era gestada, porque também isso é importante, não é só o nascimento. Às vezes a criança está dentro da barriga da mãe e ela absorve o que a gente chama de marca minêmica, absorve um monte de impactos emocionais que a mãe traz. Uma mãe veio no grupo Jade me pedir ajuda porque o filho, de acho que 2, 3 anos de idade, não podia escutar barulho de espocar, a bola que estourava, era fogos de artifício. Toda vez que escutava um barulho de estampido, ele baixava
e se enrolava como se fosse um caracol, como se estivesse abraçando as pernas. Fazia esse movimento de descer e abraçar as pernas e se enrolar todo, como se estivesse encolhendo. Ela achava aquilo estranhíssimo, o menino ficava ali um tempo, depois desenrolava e prosseguia. Eu perguntei para ela, escuta, na sua gravidez, você teve algum trauma de estampido, alguma coisa assim? Ela lembrou, ela não lembrava disso, ela lembrou. Eu disse, eu estava grávida, estava andando na rua, estourou uma tampa dessa de gás, subiu, como estava meio longe, subiu vindo na minha direção. Deu tempo de eu abaixar, abraçar as pernas e fazer, não exatamente abraçar as pernas, o que ela fez foi proteger a barriga e abaixar e botar o rosto, né, o máximo para baixo possível, para proteger rosto e barriga, né? E ela, não me lembro se ela contou se a tampa passou por cima, não me lembro mais, esses detalhes assim, não me lembro, mas foi exatamente isso que aconteceu, que fez com que a criança repetisse o condicionamento. O condicionamento foi dado na hora que ela fez isso. O trauma foi passado para a criança, e a criança, toda vez que escutava um estampido, reagia igual a mãe. Trabalhamos isso, fizemos isso, né, em trabalho dentro do Grupo Jade, que eu também fazia trabalhos terapêuticos dentro do Grupo Jade sem cobrar nada para poder ajudar e a pessoa não precisar ir no meu consultório. Aí fizemos um trabalho lá e depois ela me deu notícias que o garoto tinha parado com isso, né? Tinha tirado o trauma dele, na verdade. O trauma pode ser retirado? Pode, isso é um registro. Registro se tira. Esse negócio de dizer, não, tá para sempre, você tem que conviver com isso, é papo furado. Não tem que conviver com coisa nenhuma. Isso é uma experiência que você pode dar rumo para ela do jeito que você quiser. Então a máquina da cura pode te ajudar a fazer isso. Sim, você pode sugar todos os traumas que foram vividos dentro da barriga da mãe, desde a sua concepção até o nascimento, que a máquina da cura sugue durante 15 minutos, uma vez por dia, em modo turbo. Ponto. Você vai tirar a base da nhaca de muita coisa da sua vida, que foi dali que começou. As pessoas acham que não, isso aí ainda não foi provado. Foi sim, eu provei porque o garoto fazia exatamente o que a mãe fez quando ela estava grávida. A criança sabe o que está acontecendo através sempre da mãe. Você gosta que sabe o que está acontecendo na esquina, não. Ou se o pai está falando uma coisa, ela está escutando, também não. Isso é tudo o que a mãe traduz. A mãe traduz a emoção para a criança, é essa emoção que a criança vai absorver. Ela não é uma câmera filmando tudo. Ela é um agente receptor das emoções da mãe. Se a mãe não estivesse se conectando com nada que está acontecendo do lado de fora, isso passa em branco. Mas se estiver interagindo, ela interage junto. Então, eu acho que é importante a gente saber sobre isso, né? De vez em quando eu vou abordar sobre isso. E para finalizar, hoje é dia da grande protetora do povo cigano, que é Santa Sara. Santa Sara é a grande protetora do povo cigano. Hoje se celebra no Brasil e no mundo, né, o dia da Santa Sara. Então, às vezes, a gente comete alguns erros com algumas egrégoras, né? Culturas, filosofias, religiões. Então, não custa nada, né? Não custa nada a gente simplesmente pedir desculpa. A gente não sabe se fez ou não fez alguma embonha com eles. Pedir desculpas e dizer, Santa Sara, eu peço humildemente desculpas ao seu povo, ao povo que você protege. Se cometi algum erro, se eu infringir regras, né, que me perdoe. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero dar conta de todas essas pendências. E se tiver oportunidade, compra uma flor vermelha sem espinhos e bota num vasinho e oferece para ela. Se não teve oportunidade, faz isso amanhã, né? Nada mais simpático do que isso, né? E eles respondem, eles dão um sinal. Se você tiver com a embonha com eles vão responder. Porque eles vão responder dizendo assim, está perdoado. Se não tiver embonha, eles não fazem sinal nenhum. Não tem embonha nenhuma, não tem por que pedir perdão nem ser perdoado. Mas a gente nunca sabe, é melhor pelo sim, pelo não, a gente pedir perdão, né? Então vamos pedir perdão. Toda vez que tiver algum tipo de situação em que a gente perceba que possa ter cometido erros, nada melhor do que sair pela porta da frente nas questões que a gente sabe que podem causar consequências. Então eu aconselho hoje, que é um dia muito glorioso, porque é o dia dos ciganos, os ciganos verdadeiros, não estou dizendo esse pessoal que fica perambulando por aí, fazendo falcatrua com os outros, não. Porque os ciganos têm um código de ética muito forte
E eles não têm conversa fiada, não. Se o sujeito vacilou, eles dão a segunda chance. Agora, na segunda chance, se vacilou, não tem a terceira. Bota para correr do clã e não entra mais. Só que os caras ficam lá fora dizendo que são ciganos, e aí as pessoas não sabem dessa regra. Fica dizendo, ah lá, viu, esse é ladrão, esse é isso. Mas não, ele está banido. Ele não vai dizer para ninguém, olha, eu sou um banido cigano. Não, ele vai dizer, eu sou cigano. E aí você tira todas as informações do povo cigano através de um cara banido. De um cara que não respeita nenhuma regra, né, e que fica se vangloriando de ser cigano, fazendo um monte de bandalha, e você achando que todos eles são assim. Não são. Eu conheço o povo cigano e eu acho eles maravilhosos, eles sabem celebrar a vida. Então celebre a vida hoje e a homenagem a eles. Eu, por exemplo, esses buganvídeos aqui, eu ofereço, vermelhos, né? Eu ofereço meus buganvídeos todinhos, que eu vou mostrar para você agora, para vocês agora, ofereço para todo o povo cigano, homenagem a eles, ofereço para eles essa beleza desse cenário de flores aqui. E eu acho que é uma coisa que a gente faz com delicadeza. Quando a gente gosta, a gente sempre é delicado, né? A gente sempre é cordial, não custa nada. Aliás, hoje eu fiz um trabalho que eu fiquei muito feliz, porque a moça tem filhos gêmeos, 2 meninos, vão fazer 11 anos agora, e esses meninos estavam assistindo uma livinha minha, enquanto a mãe estava assistindo também, parece que na cozinha, fazendo a comida, preparando alguma coisa, ela deixou ali, de jeito que pudesse ver, eles curiosamente ficaram vendo também. Os 2 meninos gêmeos, univitelinos, 11 anos de idade, vamos fazer agora. E aí eles perguntaram à mãe, o que é isso? Aí a mãe explicou, são máquinas que estão lá numa dimensão, em outras dimensões, que podem ser usadas aqui para se curar e tal. Eles não perguntaram absolutamente mais nada, o que era, de onde é que vinha, qual era a história, não perguntaram mais nada. Eles só disseram, aciona para nós. E a partir de então, toda vez que eles sentem dor de barriga, febre, qualquer coisa, eles pedem para a mãe acionar para curar e cura imediatamente. Então eles já têm intimidade, são crianças, o quê? Índigo, cristal. Eles já estão vindo para herdar o planeta Terra e já olham isso com muita naturalidade. Então as pessoas que não têm nenhuma intimidade com o futuro, com as coisas que vão chegar aí, que são adultos, né, e que tiveram a oportunidade de poder abrir a cabeça, saibam que crianças dessa idade, 11 anos, já estão desenvoltas, já estão completamente com intimidade total com essas coisas. E usam essas coisas com a maior tranquilidade. Em vez de pedir remédio, vai pedir a máquina. Em vez de pedir remédio, está pedindo para a mãe, olha, eu estou com febre, aciona a máquina para mim. Aí fica pimpão, vai brincar. Então, crianças que estão chegando aí, se você falar para elas da máquina, elas vão dizer, eu conheço, eu sei. Olha que vergonha, que vergonha para a humanidade, não? Então, vamos botar, né, a trouxa no chão, como dizia meu amigo, vamos botar a trouxa no chão, vamos botar a mão na consciência e vamos começar a parar de ficar discutindo bobagem na página da Máquina da Cura, sabe? Fazendo essas coisas, porque eu quando eu vejo umas coisas dessas, eu fico envergonhada, né? Eu fico totalmente envergonhada, porque crianças de 11 anos não precisam de maiores explicações para perceberem a existência e a eficácia de máquinas da cura, essas máquinas todas. Não precisou de maior explicação, já estão usando tranquilamente. Agora, um monte de gente adulto ficando discutindo besteira, né, e fazendo contestações completamente descabidas, né, e ficando zangadas porque as coisas estão sendo aventadas, porque a gente está lá para discutir, para conversar, para sugerir. Pode ser que a gente não acerte todas, mas a gente pelo menos procura, né, dar uma boa sugestão. Então vamos subir o nível, para não ficar um negócio estranho diante dessas coisas que são muito melhores do que nós. Muito melhores do que nós, do que essas crianças trouxeram. Hoje de manhã, para minha alegria, me trouxeram como informação. Essas crianças estão já sabendo como é que a banda toca. E adulto que devia já estar mais responsável sobre as coisas e parar de ficar com, né, que é a conversa que eu chamo por baixo, é a discussão que não tem consistência,
que é uma coisa, né, muito rasa, né, que é a discussão rasa que eu chamo, né, que não leva a lugar nenhum, que não deixa ninguém ir a lugar nenhum. Então, quando eu vir essas coisas, vocês me perdoem, mas quando eu vir essas coisas, eu vou deletar. Isso não contribui para nada, isso só me envergonha. Então vamos subir o nível, vamos, né, falar sobre as máquinas em outro nível, vamos falar sobre as nossas dificuldades em outro nível. Vamos começar primeiro a procurar as respostas para depois perguntar. Porque tem muita gente que não quer se dar o trabalho. E eu, quando eu falo, corro para fazer programação para quem está na urgência, e corro mesmo, seja a hora que for. Eu corro para fazer, já parei de almoçar para fazer programação correndo. A pessoa melhorou. Eu não almocei direito para fazer a programação urgente. A pessoa melhorou e o cidadão não me deu nenhum retorno. Só soube através de terceiros que a moça tinha melhorado, tinha saído do coma. E depois soube que numa live mais adiante do rapaz, ele falou mal das máquinas. Até numa situação dessa é possível a gente quebrar a cara, né? De que a pessoa realmente não está interessada que a moça melhore. Mas enfim, vamos lá. Aprendendo sempre. Desconforto vai acontecer? Claro, se você está entulhado energeticamente com um monte de coisa para resolver, vai ficar entulhado até que algo tire esse entulho. E a máquina é uma dessas formas. Existem muitas formas. Para ser o governo, tem. As pessoas fazem rituais a vida inteira, batismos, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, que na rescisão do contrato kármico está previsto num parágrafo para tirar isso. Por quê? Fica aquela entulheira em cima de você para ser limpa. E ninguém diz para você, olha, você está com essa entulheira espiritual aí, pelo monte de coisa que você andou fazendo por aí, e que dando certo, não dando certo, está aí na tua carcaça. Você tem que limpar, você tem que tirar isso daí. E a pessoa não é ensinada a tirar. Então eu digo para as pessoas, vocês têm que limpar isso, pede para a máquina da cura, sugar todos os entulhos espirituais que estão aprisionados no seu corpo espiritual. Porque tomando banho de arruda consegue, tomando banho de cachoeira, de queda, tá? Queda, porque aquela eletricidade gerada pela queda vai fazer uma boa faxina no seu campo. Fazer outro ritual não adianta nada. Se fizer outro ritual, mais entulho na tua carcaça. Lembra que eu falei para vocês na livinha passada, aí, umas livinhas aí atrás, que eu falei que eu atendi uma moça no Grupo Jade, que quando veio ela estava cheia de bichos girando em volta dela, fazendo uma órbita em volta dela. Eu falei, que bicharada é essa à sua volta? Ela disse, porque eu fui do candomblé e matei bicho à beça lá. Eu falei, pois é, as carcaças dos bichos estão todas nas tuas costas. As pessoas acham que fazendo aquele ritual, aquilo não vai ficar na tua carcaça, porque vai ficar. Toma que o filho é teu. É a lixarada que vai para a sua carcaça, né? O que te pertence, é o que você criou, seja o que for, seja uma florzinha, seja não sei o que, seja de bom, seja de ruim, não deu certo, não interessa. Toma que o filho é teu. E você fez, independente do que seja, de bom, de ruim, de maldade, de bondade, do que for, vai tudo para tua carcaça. De tempos em tempos você tem que limpar. Toma um banho de arruda que limpa. Banho de mar não limpa não. Vai por mim que banho de mar é bom, é para relaxar teu sistema nervoso. Aí você fica leso, querendo dormir. Já reparou quando você toma um banho de mar? A única coisa que você faz é querer dormir, dar aquela leseira, né, braba de você querer dormir, se entregar mesmo. Porque teu corpo fica pesado de querer, né? Ainda mais depois que almoça, aí tu quer dormir. Eu já estou mais acostumada. A maioria das pessoas que não estão muito acostumadas, elas tomam um banho de mar porque dá um relaxamento muito grande no sistema emocional. Agora, espiritual é banho de cachoeira. Aquela água lá de cima descendo, ela faz um impacto elétrico no teu campo espiritual e vai fazendo uma faxinona excelente no seu campo espiritual. Aí você fica parecendo que você nasceu de novo. Sensação de renascimento. Banho de arruda é bom porque ele também tira bastante da urucubaca de cima. Não só a urucubaca mandada, como a urucubaca que você pleiteou, porque você fez
aqueles troços todos. E tem gente que diz, eu não lembro, eu fiz isso quando eu era adolescente, está lá. Se não limpou, aquilo está lá. Eu fiz quando eu tinha 15 anos. Eu amarrei o namorado quando eu tinha 15 anos de idade. Está lá, você está amarrado nele. Não deu certo, o cara não voltou, e daí? Você está amarrada nele, ele que não está mais amarrado em você. Está lá amarrado, tua vida está totalmente amarrada nele. Está totalmente conectada com ele. Então é isso. Então a gente vai se falando. Acho que hoje já deu para a gente ter uma ideia das livinhas que vão adiante a partir de agora, tá certo? Um beijo para vocês. Vou compartilhar nessa página.